Fala galera, eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para vocês. Hoje eu quero falar sobre a diferença dos formatos de processo que podem ser feitos via Tribunal de Roma. O primeiro formato é o formato materno, tá? Como é que significa o que é o materno? Quando a gente fala, é linha materna, significa que a partir do momento que aparece uma mulher na linha, o próximo após essa mulher, seja homem ou seja mulher, se ele nasceu antes de 1948, a gente está falando de uma linha materna. Neste caso, o processo só pode ser feito via Tribunal de Roma, tá bom? E aí vem o outro formato que é cidadania judicial feita pelo Tribunal de Roma paterno, que é aquele caso aonde você tem uma linha que pode ser feita de maneira administrativamente e que você optou em fazer via tribunal contra a fila do consulado. Eu gostaria de explicar isso de uma maneira que ficasse muito claro para que você entendesse que quando você descende de um italiano e você tem na sua linha somente homens, esse processo ele pode ser feito indo lá para a Itália e você vai fazer o processo administrativamente. Aí, se você me perguntar, e como que eu posso fazer esse processo via tribunal? Qual seria o argumento para eu fazer esse processo via tribunal? Não seria obrigatoriedade fazer via administrativo lá na Itália? E eu vou dizer para você que não seria uma obrigatoriedade. Por quê? Há alguns anos atrás, né, quando você, porventura, se inscreveu na fila do consulado, para você um dia ser chamado, depois de 10 anos, 15 anos, você recebe lá uma confirmação de que você está inscrito na fila do consulado. Quando você entra no site, você já vai receber de antemão, né, uma informação de que essa fila pode levar de 10 a 15 anos e aí, diferentemente de cada consulado, tem o seu prazo explícito lá no site do consulado. Sem querer, o consulado fabricou provas contra ele mesmo, quando ele dá a informação de que esse processo de fila pode levar mais do que 2 anos. Por quê? Porque existe uma lei, né? A lei da cidadania, ela diz que o processo de reconhecimento de cidadania tem que durar no máximo 24 meses, ou seja, 2 anos. Então veja bem, a lei diz que um processo feito de maneira administrativa, ou na Itália ou no consulado, ele tem que durar no máximo 24 meses. Em contrapartida, o site do consulado, quando você se inscreve para entrar nessa fila, ele já menciona que esse processo vai levar mais de 10, 15, 6, 8 anos. Ou seja, uma pessoa, um advogado, usando por base deste argumento, há anos atrás, protocolou a primeira ação paterna contra as filas do consulado. Protocolou lá no Tribunal de Roma. Aí o juiz que deteve esse caso, ele entendeu como o advogado que a partir do momento em que eu entro numa fila de um consulado, né, que é o órgão máximo aí, né, fora da Itália, e que existe uma lei que diz que o meu processo de reconhecimento de cidadania deve durar no máximo 24 meses, em contrapartida, o site do consulado já está dizendo que vai levar 15 anos, que eu preciso solicitar do juiz de direito no Tribunal de Roma o direito de que o meu processo não dure mais do que 24 meses. Entenderam? Ou seja, existe uma lei, os consulados eles vão contra essa lei quando mencionam que vai demorar 15 anos. Em contrapartida, eu entro com uma ação no tribunal requerendo o meu direito de que o processo não dure mais do que 24 meses. Aí
esse advogado conseguiu o primeiro, né, a primeira ação feita via tribunal contra as filas do consulado. A partir deste momento houve a abertura de um precedente, né, o que faz com que os demais juízes que trabalham ali, né, referente à justiça italiana e que estão trabalhando sobre a mesma lei, eles não possam mais, entre aspas, indeferir os pedidos com a mesma argumentação. E aí criou-se a possibilidade de fazer o processo que só era possível fazer no consulado ou indo até a Itália, né? E teoricamente de regra era administrativo, criou-se a possibilidade de estar fazendo esse modelo de processo via Tribunal de Roma, tá? Agora eu vou falar da questão lá das vias maternas, né? Na via materna, como é que funciona? A partir do momento que aparece a primeira mulher na linha, o próximo depois dela, se nascido antes de 1948, é necessário fazer uma ação, né, com a argumentação de que, pela Constituição italiana, homens e mulheres têm os mesmos direitos como cidadão. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, discriminar essa mulher, né, ou melhor, os filhos dessa mulher, e inibir ela de ter o direito à cidadania, que é a argumentação da linha materna. Perceberam, né? Antes de 1948, a Constituição da Itália, a primeira Constituição, foi em 1948, tá? Então, tudo que veio anterior à Constituição era uma lei discriminatória, de modo que a argumentação da linha materna é que filhos de homens e mulheres, segundo a Constituição, têm o mesmo direito. Se o filho, né, de um homem tem o direito de fazer o reconhecimento de cidadania, o filho de uma mulher italiana também tem o mesmo direito. Perceberam que são duas argumentações completamente diferentes? E aí é onde eu gostaria de chegar. Muitas famílias, né, a gente fala assim, pode fazer o processo em grupo familiar. E aí a pessoa me pergunta, então tá, eu posso fazer com os meus primos e tal, e bababá. Você pode fazer em grupo familiar, mas se porventura existir mulheres nessa constituição da árvore genealógica da sua família, é preciso avaliar se porventura, né, aonde existir a primeira mulher, se o próximo da linha não nasceu antes de 1948, porque aí a gente vai estar fazendo argumentações distintas e eu não posso fazer um único processo. Eu tenho aqui na Simonato alguns casos que exemplificam exatamente isso. Eu tenho uma família que são 10 primos pela linha paterna, que é aquele argumento contra a fila do tribunal, e tenho 2 clientes da mesma família, né, 2 primos da mesma família, que se encaixam nessa questão da lei de 1948. Como é que a gente está tratando esse caso? Estamos separadamente fazendo 2 processos. Uma pasta judicial paterno, né? Com essa argumentação específica que eu falei para vocês contra as filas do tribunal, do consulado. E, em contrapartida, 2 desses primos, separamos os processos, vamos fazer linha materna, que é quando existe a questão da lei de 1948, tá? Vocês entenderam por que eu não posso juntar tudo num processo só? Porque as argumentações para cada processo, ela é completamente distinta e eu de maneira alguma posso fazer argumentações distintas embasados num único processo, tá bom? Então era isso que eu gostaria de explicar para vocês. Se podemos fazer em grupo familiar? Podemos, mas se porventura existir mulher na linha, esse caso precisa ser bem analisado, porque em alguns momentos em alguns casos nós poderemos ter que separar esse processo, tá bom?
Se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, chegou no canal, se inscreve, clica no sininho, vai lá no Instagram, segue a gente e não se esquece que com a Simonata é preto no branco, um bacione!